perdi a linha. Depois eu corto isso aqui. Tecnológica. Então, estamos aí. E aí tem, claro, como é uma onda, tá tudo misturado nessa espuma. Tem gente mais avançada, então é Big Tech, sei lá, ao mesmo tempo que tem padaria e modelos novos e modelos antigos. Então, todo mundo junto nesse processo. Mas quando a gente olha outras ondas de revolução tecnológica, que era um momento em que a gente não tinha tanto dado e tanta comunicação, assim, que o próprio acesso à informação que te ajudava a gerar ideia era raro, era escasso. Mas com a internet, com as novas tecnologias, o volume de informação que você tem acesso é tão grande que a chance de alguém te dar uma ideia que vai ser uma ideia transformadora é muito pequena e não tecnológica. Então, estamos aí. E aí tem, claro, como é uma onda, tá tudo misturado nessa espuma. Tem gente mais avançada, então é Big Tech, sei lá, ao mesmo tempo que tem padaria e modelos novos e modelos antigos. Então, todo mundo junto nesse processo. Mas quando a gente olha outras ondas de revolução tecnológica, são, por exemplo, para novos apartamentos, que eu acho que são um motor desse processo de movelaria, né? Você precisa saber onde eles estão saindo. E talvez antigamente fosse aquela coisa ou do boca a boca, ou de conversar, de ver uma divulgação de uma imobiliária ou, de repente, de uma construtora. Mas hoje as plataformas de dados nos permitem saber, antes da obra começar, onde é que vai sair uma tecnologia hoje, de ser cada vez mais assertivo e capturar esse cara de maneira isolada, entregar para ele as informações que ele precisa, do jeito que ele está acostumado a consumir, né, a receber, para você conseguir nutrir ele e ele entender qual é o seu negócio e tomar a decisão correta. E esse processo, essas são questões que cada vez vão descendo mais na cadeia até chegar em quem está executando pequenas ações. Então, branding, a comunicação. Falando que eu não sabia arrumar. Então, quando eu não conseguia, eu comprava outro e entregava para a pessoa, para não falar. É mais ou menos isso que acontece. Só tomando prejuízo. Por quê? E não vai sobrar nenhuma empresa que não esteja ligada à tecnologia. Que essa é a onda. É como dizer, sei lá, numa outra revolução entre o carvão e a eletricidade, não sobrou ninguém do carvão. Hoje eu tô aqui com um grande amigo, Ivo Ponce. Alô de casa! Estamos aqui para mais um episódio do podcast do 0 ao 4.0 e dessa vez não poderia ser diferente. O papo aqui é com você que gosta de tecnologia ou talvez você que ainda não gosta, mas sabe que é um mal necessário para você. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, Ivo Ponce. Ele foi meu professor. Você deve estar pensando aí, né? Pô, esse cara virou amigo dos professores, tudo. Que eu trouxe o Marcelo aqui. Eu tive o privilégio mesmo de fazer muitas amizades lá, né? No Mackenzie, até porque eu acho que é o legal também do podcast, é isso, né? A gente consegue trazer pessoas que têm uma história com você e eu acho que isso que é bacana. Porque senão fica aquele conteúdo, né? Sem graça, sem sal, né? E é legal porque a gente vai relembrando as histórias, né? E ao mesmo tempo contando uma nova, né? Então, hoje, o Ivo tá aqui comigo. Ele é professor do Mackenzie, doutor, certo? E também se aventurou, é o modo de dizer, né? Ele já tá há alguns anos aí, já teve algumas empresas de startups, empresas voltadas à tecnologia, e eu creio que ele tem muito para ensinar, tanto do design, que está diretamente ligado com a nossa vida, né? Quanto dessa questão de tecnologia, dos dados, o que você é em casa, o que você que ainda almeja crescer a sua empresa, precisa fazer de agora aí que hoje já não é mais uma coisa do passado, né, Ivo? Eu lembro que uma vez eu conversando com outro professor, eu achei uns templates na internet que vinha várias artes, né, do Photoshop para você só pegar e editar.
eu falei para ele, cara, será que não vai ser o fim do design com isso? Né? E naquela época eu tinha esse pensamento, né? Aí hoje vem o ChatGPT, você fala, cara, não para de mudar e, na verdade, não é uma coisa nem outra, né? Não uma coisa não acaba, só que precisa mudar o jeito, né? E aí, hoje, você talvez entenda aí qual que é um melhor jeito, talvez, de você fazer o que você faz. Então, queria que o Ivo se apresentasse aqui, de fato, para você entender. Aí tem conteúdo, hein? Bora, Legal. Ivo. Bora. Bom, obrigado pelo convite, Edson. Fiquei Seja bem muito contente bem-vindo. de estar com você e de poder trocar aqui um pouco, que eu acho que é isso que a gente faz no final, né? Sim. Aprendo muito e devolvo um pouco daquilo que eu sei. Como você me pediu, eu sou professor no Mackenzie, onde a gente se conheceu, né? Sim. E acho que é bem legal isso, realmente. Acho que você teve uma passagem que não só foi bacana como aluno, mas que deixou esse legado, que são várias amizades, né? Não é à toa que o Marcelo, que foi meu professor, esteve aqui também. E eu acho que a gente vai acumulando um pouco esse histórico. No Mackenzie eu também sou pesquisador, eu sou professor também na FATEC, sou um empreendedor, né? Tanto um empreendedor social na área do terceiro setor, quanto um empreendedor na área de tecnologia. Então, eu seguro vários pratinhos, assim, né? Seu dia tem 24 horas também, Ana? Aquele de pai, né? Aquele de marido. Tem que girar todos esses pratinhos para eles não caírem. Nossa, mas é coisa demais, né? E aí já vem uma curiosidade agora, tá? Como é que faz para gerir tudo isso? Cara, acho que tem um pouco de disciplina e um pouco de tecnologia, né? Então, acho que é constantemente um olhar para aquilo que é prioritário e mais importante. E acho que isso nos ajuda a entender o que tem para resolver, né? Porque às vezes aquilo que é urgente não é importante. E aí as pessoas chegam para você com um negócio que, putz, preciso para agora, mas aí você para pensar e fala, mas isso vai mudar alguma coisa? E às vezes não vai. Então, saber selecionar bem as demandas, ter bons times ajudando e fazer o bom uso da tecnologia para gestão, acho que é super importante para conseguir ser mais produtivo, né? Eu acho que uma coisa que você falou que é interessante e que é... Tem um cara que fala muito bem, que é o Christian Barbosa. Ele fala que aquilo que é urgente hoje, um dia ele foi importante, né? Só que o urgente muitas vezes já foi, né? Não tem mais. É o que você falou, não mexe mais o ponteiro, Sim. né? Então, já era, já foi. Você sabe que um padrão que eu sempre que eu faço essa pergunta, né, para quem empreende com várias coisas, eu trouxe o Hugo aqui também. Ele é um empreendedor do ramo de eventos, aí depois ele acabou montando uma construtora e foi indo. É a questão da equipe, né? E eu vindo para cá, eu vi um post de uma pessoa que... Um cliente meu, inclusive, que ele participou de uma feira justamente para mostrar a empresa dele para funcionário. Você conseguiria descrever assim ou dar um hack para o cara para falar assim, é assim que você acha bons talentos? Eu acho que não tem uma única forma, tem algumas maneiras de fazer. Eu acho que tem algumas coisas que são chaves para isso daí, para conseguir avançar. Minha experiência própria começa muito no terceiro setor, né? E no terceiro setor tem muito voluntariado, então as pessoas estão muito ligadas a uma ação por conta do propósito. Então não tem um pagamento muitas vezes em dinheiro, mas tem uma satisfação na transformação que vai fazer. E eu sempre achei que essa cola era uma cola tão importante quanto o resultado econômico, né? Então não dá para dissociar uma coisa da outra, senão você não tem o engajamento, a adesão que precisava. Todo mundo tem boleto para pagar, então é importante que tenha dinheiro e que ele seja adequado, assim. Mas acho que se a gente não conseguir transmitir, compartilhar propósito, é difícil que essas coisas avancem. Eu também entendo que as empresas, né, os espaços de trabalho, eles têm culturas, assim. É importante buscar pessoas que estejam próximas a essas culturas. Então, tem gente que... todo mundo tem alguma cultura. Quando você acha que você não tem,
significa que ela está sendo construída sem você. Então, você, como liderança, precisa pensar se você está ativamente construindo isso ou se isso está acontecendo de maneira passiva, sem a sua influência. E, no geral, se você conseguir construir cultura, se tiver propósito, se a remuneração for adequada, seu negócio vai ter visibilidade e as pessoas vão se aproximar, você vai encontrar e atrair talentos, que eu acho que é o mais importante nesse instante. E você falou bem, né? Cultura. E principalmente se você... isso é muito comum, né? O cara, não sei, não tem cultura. Mas, na verdade, tem, né? Porque quando você conversa com os funcionários, com as pessoas que se relacionam, existe um padrão, né? É o famoso rádio peão, né? É o grupinho que o dono não tá. Né? Ali rola a cultura, né? Sim. Quando o cara não sabe o que é. Não, e cultura é todo aquele conjunto de coisas escritas ou não que acontecem dentro da sua empresa, assim. São os prazos que os colaboradores têm para responder, é o jeito que tratam, que tratam o cliente, que tratam o fornecedor, todo esse conjunto de coisas que às vezes não está escrito em nenhum lugar, mas todo mundo já sabe que é assim o que acontece. Isso faz parte dessa construção. E se isso não tiver na agenda da liderança, da organização, para ser construído, né, para ser diariamente ou constantemente discutido, ele vai acontecer como você falou, vai acontecer a revelia, vai acontecer... As pessoas que entrarem vão receber uma dose de cultura boa ou ruim, do jeito que você gostaria ou não. Você só não vai estar pilotando isso e nem vai ter controle de para onde isso vai. E aí a chance de ir para o lado errado é muito grande. Sim, é verdade. E tem os dois lados, né, Ivo? Eu acredito que, assim como tem do empreendedor, que ele precisa controlar e tentar estabelecer essa cultura, é o que você falou. A pessoa que está ali procurando um fit, os caras bons, eles já entenderam isso também, né? Então, o cara meio que está procurando uma cultura. Sim. Né? Aí eu me deparo sempre com o pessoal fazendo aquele comentário, né? A molecada de hoje não para em lugar nenhum, né? O cara tá aqui um dia, você falou alguma coisa, o cara vai embora, né? E principalmente quando são... trabalhos, assim, projetos muito, digamos, muito clássico, né? Aquele modelo clássico. E aí eu tive uma experiência que inclusive é um cara conhecidão aí da internet, onde eu fui lá no ecossistema dele e tudo mais. E aí, cara, eu reparava assim, tinha gente que largava tudo, chegava lá em Alphaville e o cara tava lá, disposto a servir. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Então o cara ia... tinha que descarregar um caminhão, o cara ia. Tinha que fazer alguma coisa ali... Nada a ver, o cara ia, porque o cara queria estar lá naquele lugar, entendeu? Queria estar lá naquela ambiência. E aí você vê que o cara construiu um negócio... Tanto que hoje ele é um dos maiores do Brasil nisso, né? Ele construiu um negócio que é justamente o que você falou, né? O cara que segue, o cara que vai lá, o cara entendeu exatamente o propósito do cara e ele se conectou com isso, né? Então... Aí não é a tarefa específica ou o cargo dele, ele está ali pelo resultado final e está construindo junto, não importa o que seja preciso fazer, né? Exato. E assim, eu entendo que isso vem com outra coisa junto também, né? Que é o ecossistema, porque o cara olha... E isso serve bastante de insight para esse modelo tradicional, que é o quê? Às vezes o cara ele olha pro funcionário e fala, cara, se eu ensinar esse tipo de coisa para ele pode virar meu concorrente. Né? Existe muito esse medo antigo, assim, né? Esse medo que aquele na medo verdade, de dar ideia pro outro também, né? Exato. Eu não vou falar, porque senão... E eu acho que aí na startup, coisa de inovação, isso é muito... No próprio design, né? Já é que a inovação... o design emprestou muito, né? Para a inovação, né? E aí é porque a pessoa, às vezes, do tradicional, acha que ideia vale muito. Né? E eu acho que talvez até, desculpa te interromper, mas acho que talvez até teve um momento em que valeu,
que era um momento em que a gente não tinha tanto dado e tanta comunicação, assim, que o próprio acesso à informação que te ajudava a gerar ideia era raro, era escasso. Mas com a internet, com as novas tecnologias, o volume de informação que você tem acesso é tão grande que a chance de alguém te dar uma ideia que vai ser uma ideia transformadora é muito pequena. E não é isso que hoje é transformador para a realização de um negócio, para empreender ou para efetivar um projeto. Não é a ideia, é a execução dela. Então, você pode dar quantas ideias você quiser. Se você não for capaz de construir, executar aquilo da maneira que é preciso, não vai parar de pé. Né? E uma ideia mal feita ou uma ideia bem feita, sem execução, não é nada, né? Então, acho que tem um pouco essa transformação também. A gente saiu desse universo da informação para o universo da execução. Então, quem sabe operar, quem sabe construir, quem transforma essa ideia numa coisa palpável, hoje é protagonista desses processos. Ah, legal. E me fez lembrar até de uma história nossa, né? Que eu tava finalizando o meu projeto lá, o TCC, né? E aí eu escolhi um professor que tinha afinidade com o assunto, mas eu me vi assim, cara, perdidão. Aí eu falei, pô, Ivo, me salva, cara, eu tô sem orientador aqui, não tô conseguindo desenvolver. E aí eu me lembro muito bem que uma vez você olhou pra mim assim, aquilo, cara, com certeza, acho que foi uma das melhores mentorias que eu já tive. Você olhou pra mim assim e falou, cara, beleza, ideia você tá tendo todo dia. Mas e aí? Você precisa focar, a gente achar uma melhor aqui para você avançar, né? Avançar nessa ideia. E muitas vezes é isso, né? Tem uma parte do processo que eu ajudo os empreendedores que é de produto, né? Então a gente pega um produto e desenvolve. Só que muitas vezes falta o design. Eu não estou muito tão no design, eu estou mais na operação do software. E aí o que acontece? Eu, por ter o conhecimento do design, eu logo identifico, porque os caras lançam uma ferragem nova, o cara vê um negócio no Instagram, ele tem a ferramenta de desenvolvimento, ele fala, vou desenvolver isso amanhã. Aí o cara chega lá, não, pra você desenvolver isso aqui, para tudo, vamos desenvolver isso aqui. Aí você volta lá depois de 2 semanas... E terminou aquele lá, não, largamos de mão, tô fazendo estamos em outra. E aí fica igual eu lá no meu TCC lá, enrolando e o prazo rodando, né? Sim. E a coisa não anda. Com a diferença que, nesse caso, está gastando, né? Não está ganhando, não está avançando. Exatamente. E assim, e gastando muito, né? Porque, pô, o cara paga a mensalidade do software, o cara paga o profissional que está ali. Enfim, a empresa dele... Mas isso anda um pouco junto ali com o que você falou, né? Às vezes o cara não tem gestão do tempo, às vezes o cara... a vida do próprio empreendedor ali é uma bagunça, às vezes ele não delega. Eu já tive casos assim que você olhava e você fala, meu, o cara tem um baita de um profissional aqui. Se ele deixasse só esse cara desenvolver, trabalhar, ele já estava no ganho. Só que o cara não consegue... soltar, né? E eu acho que esse é muito um aprendizado aí e acho que isso daí tem algumas dimensões, assim, tem isso muito na área produtiva, e acho que fala muito com a maneira também como o próprio profissional de design evoluiu, que antes estava bem ligado ao fazer, assim, mas hoje, quando a gente está desenvolvendo produto, acho que tem essa parte da execução, que é importante, mas tem toda uma correlação que é cada vez mais forte com o mercado, com tendência, com outras tecnologias, com o público-alvo, com descarte, com sustentabilidade, né? Com logística. Então, é cada vez mais complexo esse desenvolvimento e não dá para você pensar pontualmente só como aquilo vai ser executado, porque ele é um problema cada vez mais sistêmico. Então, não adianta ele ser bem executado e não poder ser transportado. Não adianta ele ser bem executado e ter um público-alvo restrito. Não adianta ele, sei lá, ser bem executado, ter um público-alvo, mas não chegar no preço que o mercado precisa para que ele seja competitivo. Então, acho que também, ao longo desse processo,
os profissionais de design foram ampliando o seu escopo e se tornando muito mais um articulador de conteúdos, né, e de ações nesse sentido, trazendo mais profissionais e mais conteúdos de outras áreas para perto e tornando o resultado do desenvolvimento mais consistente. Acho que isso é uma coisa também que é interessante e muito contemporânea, assim, né? E que ajuda, acho que não só na área de marcenaria, mas em uma série de outras áreas industriais, fabris ou até de serviço, né? Mas você acha que hoje essa ideia está bem difundida? Como é que você vê isso no mercado mesmo? Você acha que está... Eu acho que tem mercados com níveis de maturidade diferentes. Então, tem mercados que já entenderam isso e que olham... Até vou dar um exemplo aqui, né? Então, hoje, sei lá, 10 anos atrás, o maior empregador dos alunos, por exemplo, da universidade no curso de design eram as indústrias. Hoje, o maior empregador são os bancos. Então, tem mais gente trabalhando com design de serviço, com design digital, com experiência do usuário. O Itaú é fera nisso, não é? Itaú, Nubank, C6. Tem um monte de marcas, fintechs, assim, nadam de braçada, porque justamente eles têm demanda, eles entendem, são maduros para essas relações. Então, hoje o aluno, né, o jovem profissional que sai da universidade, ele sai entendendo de dinâmica, entendendo de cocriação, entendendo de ferramentas para visualização de dados, de resultados. Ele não sai entendendo só de projeto, ele entende desse ecossistema, desse arcabouço inteiro que é preciso para conseguir chegar no resultado final numa realidade que é muito complexa, né? O mundo é cada vez mais complexo. E até essa questão da marcenaria passa também por isso, né? Porque às vezes o cara tá ali, ele não espera, às vezes, um questionamento da pessoa do desenvolvimento, a pessoa que tá ali, justamente relacionado a isso, porque ele quer entregar uma demanda e que o cara execute. Mas quando você fala pro cara assim, mas por que disso aqui? Putz, desmonta, aí ferrou. Aí não, mano. O cara já se ofende, sabe? É um negócio assim que vem muito com essa raiz, né? Com essa coisa do cara. Porque o cara ia lá, resolvia, né? É o que eu costumo dizer. O marceneiro, ele se vira muito bem. Só que assim, quando você choca no mercado, né? O mercado que o cara tá lá, o cara vai, o cara desenvolve produto, o cara tem um setor, o cara pensa, não sei o que, tá. Quando ele desce esse produto para a fábrica, o produto tá resolvido, tá tudo certo, ele só joga no mercado, é uma coisa. Agora, quando o cara vai lá, recebe uma demanda do arquiteto, nem sabe como ele vai resolver, ele vai para dentro da produção fazer isso, é outro. É outro esquema. E assim, e o pior é que esse envolto aqui, o cara não pensa, porque muitas vezes eu já trabalhei em lugares onde cara, eu comecei a fazer custo e era um negócio absurdo. Tipo, o cara nem chegava sabe? Nem chegava no lucro, não era nem pouco, era tá tirando da carne mesmo, né? E o que eu falo trabalhando para perder dinheiro, né? Trabalhando para perder dinheiro, exatamente. Mas é comum, né? Porque no mercado moveleiro, eu lembro que em 2016 você teve a treta da Dilma ali e tal, teve uma decrescente. Mas o que aconteceu antes? O cara vinha crescendo sem parar, né? O dobro por ano, né? O cara vinha, então tinha gente que começou com uma loja, o cara daqui 2 anos ele tinha 3, 4 lojas, e era um negócio assim que o cara fazia markups absurdos, porque tava todo mundo com dinheiro, com financiamento, e então o cara, pouco olhava pro preço, né? Cabe a parcela no meu bolso, e bora. Né? Então, quando veio essa decrescente, aí é o que a gente fala, né? Separa os homens dos meninos, aí o cara fala, pô, quem mas... estava estruturado, quem não estava... E aí o cara se depara com isso hoje, né? Porque às vezes o cara, aí muita gente construiu um patrimônio ali, mas o cara vem queimando aos poucos, porque... demora, né, para fazer essa transição. Hoje você tem tecnologia que, na hora ali você faz um orçamento,
né? Pô, tirou isso aqui, sai do orçamento. E tem muita gente, mas muita gente. Eu me lembro que quando eu trabalhei na Promob, eu ligava e falava, você conhece a Promob? Cara, não. Simplesmente é uma empresa que está nas maiores empresas do Brasil, 90% é dos caras, eles não patrocinam aqui, tá? Para ficar claro, ainda. Mas... E o cara não conhecia. Talvez por uma deficiência do marketing, não sei, mas pô, o cara não conhecia. Então, assim, é um pouco o papel do empreendedor, né? É entender essas vertentes e sair um pouco, né? Porque eu trouxe a Miriam aqui também, que ela fala de inovação, e ela fala justamente dessa característica, né? Quando o cara nasce com a empresa, o negócio dele é o produto, então o filho dele é o produto. E muita gente demora para fazer essa transição, né, do produto, que aí o cara não vai olhar para o mercado, não vai entender nada disso, né? Então a gente cai nessas armadilhas. Agora, tem uma coisa interessante disso que você está falando, que é que eu acho que são ondas, né? E assim como outras, a gente está passando por um processo de revolução tecnológica. Então, estamos aí. E aí tem, claro, como é uma onda, tá tudo misturado nessa espuma. Tem gente mais avançada, então é Big Tech, sei lá, ao mesmo tempo que tem padaria e modelos novos e modelos antigos. Então, todo mundo junto nesse processo. Mas quando a gente olha outras ondas de revolução tecnológica, aos poucos isso vai depurando e vão sobrando aqueles que estão mais preparados e mais adaptados. E não vai sobrar nenhuma empresa que não esteja ligada à tecnologia. Que essa é a onda. É como dizer, sei lá, numa outra revolução entre o carvão e a eletricidade, não sobrou ninguém do carvão. Então, tipo, todo mundo foi para a eletricidade. A mesma coisa vai acontecer agora. Então, eu acho que é um ponto de atenção também para quem não está atento a essas novas tecnologias. Você não está correndo atrás disso, você não está indo atrás disso, fica atento de que lado você vai ficar da espuma. Porque provavelmente em 5, 10 anos a gente não vai ter ninguém que faz do modo antigo e que consegue se sustentar e se desenvolver para crescer. E aí eu acho que nessa realidade nova de tecnologia tem muita oportunidade. Ainda tem muita oportunidade. Sim. Você comentou que a gente teve um período de desenvolvimento econômico forte, depois a própria pandemia também deu uma atrapalhada nesse processo. Mas ainda tem deu uma atrapalhada e uma acelerada em outro campo. Na tecnologia, né? É isso mesmo. Que é um negócio assim que teve saltos... Ainda tem muito... Pensando nesse nicho mesmo, se a gente olhar o que tem de empreendimento imobiliário em construção, só botar a cabeça para fora na janela. Exato. E aí não estamos falando só na capital, não, no Brasil inteiro, que tem de empreendimento imobiliário, que significa que tem unidades saindo, que vão precisar de armário, que vão precisar de nicho, que vão precisar de todo um conjunto de equipamentos e que são oportunidades, às vezes 100, 200 unidades no mesmo lugar. Esses dias eu visitei, eu tenho uma área de atuação assim, com construtoras, esses dias eu visitei um empreendimento que tinha mais de 100 torres. Assim, só isso é uma cidade, né? Então, quer oportunidade? Tem oportunidade. Mas você está conseguindo olhar para ela? Você está conseguindo cavar? Você entende como capturar? E mais complexo ainda. Caso 10 caras desses queiram fechar com você de uma vez só, né? Você tem capacidade? Tem como atender? Porque o que acontece muito pelo menos, eu devo... Se for contar aqui, eu conheço pelo menos uns 10 que quebraram ou tiveram sérias dificuldades, assim, com a fábrica cheia. Uhum. Porque era justamente isso, cara. É a grana, né? Às vezes, você pega aí... Se você pegar um alto padrão, você tem projetos de 400 mil, de 1 milhão, e o céu é o limite, né? Uhum. Aí você imagina, o cara não vai dispensar um projeto desse, né? Mesmo que ele saiba que ele vai ter dificuldade para entregar. Uhum. E aí, às vezes, ele está tomando prejuízo no grande. Exato. Isso daí eu também falo demais, porque enche os olhos, né? Uhum. É 1 milhão, não sei. Mas quanto maior, ainda mais o cara que não tem processo, quanto maior é o projeto, mais dificuldade ele tem para apurar e maior é os o tombo custos depois daquilo. E qualquer coisinha que dá errado, o cara pega lá, às vezes você chega, tem uma porta que o arquiteto especificou no limite do que dá para fazer. E aí, cara, imagina, aí o cara erra numa porta dessa. Ponto, ferrou.
Bom, Ivo, então você estava falando aí de construtoras. Inclusive, teve um dia que eu... É Secov, né? Secov. O que faz o levantamento de São Paulo. Aí eu fiz uma conta, né? Que eu estava ali montando uma apresentação. Só das empresas que têm mais que 10 funcionários de marcenaria em São Paulo, cada uma, pela uma conta básica ali de 10% que gastaria em imóveis, cada uma teria que faturar 15 milhões por mês. Aí eu olho, cara, cadê as empresas de 10, de 5 milhões? Não tem. Então, assim, e aí às vezes você vai conversar com o cara fala, o mercado tá saturado, tem muita gente. Porque o cara tá olhando só ali, né? Na caixinha. E outra coisa que você comentou, essa questão dos dados, né? E eu sei que você está bastante envolvido com essa questão dos dados. O que hoje tem de oportunidade aí em relação que essa tecnologia traz, né? Eu sei que talvez você hoje aí está num momento onde você não enxergue muito essa gestão mais externa, né? Mas é importantíssimo, né? Você saber o que tem, né? De oportunidade, onde é que está a oportunidade, como é que você chega nessa oportunidade, enfim. O que tem hoje aí, Ivo, que você tem acesso que a gente ainda não teve? Legal. Eu acho que tem 2 ou 3 frentes assim distintas que são muito transformadoras. A primeira delas, acho que é a comunicação, né? Então, quando a gente olha, se a gente pensar antigamente, né? As pessoas estavam ali distribuindo panfletinho, jogando cartão por baixo da porta. Muita gente ainda faz. E é isso que é o interessante da transformação, ainda, né? Porque tem essas duas coisas acontecendo concomitantes. Mas hoje é muito mais eficaz fazer um anúncio, por exemplo, geolocalizado no lugar que tem um empreendimento do que ficar lá na porta distribuindo panfleto. A chance de você conseguir pegar alguém que de fato vai ser o comprador e o custo que você vai ter não é viável, né? Mas eu acho que essa é uma realidade. Então, a área de comunicação mudou muito. Só que para você comunicar, hoje nas plataformas digitais, tem 2 coisas que são muito importantes. Saber quem é o seu público, e aí você precisa ter dados para entender, e saber onde estão, né? No caso da gente olhar para esse nicho de segmento, de construção, por exemplo, para novos apartamentos, que eu acho que são um motor desse processo de movelaria, né? Você precisa saber onde eles estão saindo. E talvez antigamente fosse aquela coisa ou do boca a boca, ou de conversar, de ver uma divulgação de uma imobiliária ou, de repente, de uma construtora. Mas hoje as plataformas de dados nos permitem saber, antes da obra começar, onde é que vai sair um empreendimento, que faixa socioeconômica ele qual é o número de empreendimentos que vão sair. Então, todas essas coisas você consegue capturar antes e se programar para conseguir divulgar ou mastigar essas informações a favor do seu negócio. Seja do ponto de vista de estratégia, de acabamento, de entendimento, para conseguir estar melhor posicionado. Então, eventualmente, é até uma oportunidade que está perto, por exemplo, da sua marcenaria, né? Está perto da sua indústria ali. Mas quando você olha para ela, está muito em cima, né? Quando chegou ali, terminou o decorado que você percebeu que estava ali, de repente já está tudo vendido, as pessoas já se comprometeram com outras empresas. Então, entender e conseguir capturar aquela oportunidade, aquele lead no momento certo é muito importante. E aí hoje a gente tem muitas ferramentas que trazem esses dados, que identificam esses perfis e que te ajudam a se conectar nessa realidade digital. Então, deixou de ser uma coisa mais acidental, como era distribuindo cartão. Por acaso, o cara passou ali perto do empreendimento, e aí pegou o cartão, pegou o panfleto, levou para a esposa, aí eles decidiram ligar 2 meses depois. Hoje em dia, essa jornada, essa experiência do usuário precisa ser construída de maneira mais madura. Porque esse cara que compra móvel é o mesmo cara que compra no Mercado Livre, é o mesmo cara que é atendido pelo Nubank, é o mesmo cara... Então, ele vai pedir para essas empresas a mesma experiência que ele tem
nas outras áreas de vida que ele está. Verdade. Então, se a gente não conseguir trazer esse conhecimento para perto, o que vai acontecer é que alguém vai levar. Então, não tem vácuo nesse mercado, né? Então, se o pequeno não conseguir se posicionar, alguém mais esperto vai conseguir, vai desenhar essa experiência, vai fazer esse atendimento e vai conseguir comercializar. E esse desenho de experiência, essa inserção de dados, é trabalho de designer, é trabalho de cientista de dados. E aí, um pouco que eu tenho trabalhado nos últimos anos é construindo plataformas que ajudam esses empreendedores ou que ajudam grandes empresas a lidar com isso. Sim. E acho que essa é no meio dessa espuma toda que a gente está falando de transformação e tecnologia, é uma das coisas que ajuda, né, a conseguir se posicionar e avançar de maneira correta. E com isso, até essa questão estratégica, né? Porque se você tivesse que fazer uma pesquisa, né, levantar dados, como era feito antigamente, né? Você fazia pesquisa, ia atrás do... Eu cheguei a fazer isso na faculdade, ia atrás do IBGE, ia entender, ia pegar todos aqueles dados, interpretar, concatenar, e assim, a chance de errar ainda era muito grande, né? Aí quem tinha grana pegava, ia validar na rua com pesquisa, né? Sim. Hoje em dia, não acompanho isso, mas acho que só deve rolar pesquisa eleitoral, o resto. Porque tem muitas fontes, né? Tem muita coisa mais barata para se fazer, né? E até isso, né? O que parece uma ameaça, na verdade, é o que vai validando as coisas, né? E trazendo uma facilidade. Eu costumo até dizer, antigamente, o pessoal quando veio o Uber, os taxistas ficaram bravos. Mas assim, quanta gente não andava de Uber? Quanta gente, né? Aliás, não andava de táxi, né? Claro. Porque era extremamente caro. Então, quando entrou o Uber... Quanta gente andava de carro e passou a deixar o carro em casa. Exatamente. Então, já tinha outro meio de transporte, falou, não, eu não quero mais, vou ficar só. Eu tenho um amigo que vendeu o carro e seguiu só no Uber, porque ele acha muito mais prático, não tem que se preocupar com o seguro. É outra dinâmica. E aí, com isso, trouxe outra mentalidade também, né? Sim. E talvez essa mentalidade aí que talvez você que ainda não entendeu isso, né? E é muito comum quando você estava falando, inclusive eu pensei, hoje, se você for parar para pensar, não só o cara que está ali tomando a decisão, que tem os perfis, né? Que é o cara, o decisor, né? Quem paga de fato e quem influencia. Quem trabalha com vendas aí conhece muito bem. Quando o cara chega na loja, que senta a esposa, o vendedor já vira para a esposa para agradar a esposa, porque ele sabe que ali é um grande influenciador. E de fato, né? Quando a gente fala... inclusive, essa semana eu estava tendo conversa com um cliente... E que ele trabalha muito nesse modelo antigo. Ele falou, cara, mas meu cliente não tá no Instagram. Cara... Todo mundo tá. É bobeira. Como não está? De alguma maneira o cara tá na internet. Exato. E quando ele não está na internet, quem que tá? É o filho, às vezes, que vai influenciar demais na decisão. Mas, né? Edson, pensa bem, assim, quem hoje não tá no Zap? No e-mail. Então, você pode não estar no Instagram e estar no LinkedIn, você pode não estar no TikTok e estar no Instagram, mas alguma plataforma, você está no Facebook, sei lá, mas alguma plataforma você está, porque todo mundo consome conteúdo em algum lugar, e algum meio, né, alguma forma de comunicação você está acessível. O lance é como conseguir o telefone desse cara que vai comprar esse apartamento, ou que vai comprar esse imóvel. Como conseguir chegar ou influenciá-lo. Um pouco é disso que trata a tecnologia hoje, é de ser cada vez mais assertivo e capturar esse cara de maneira isolada, entregar para ele as informações que ele precisa, do jeito que ele está acostumado a consumir, né, a receber, para você conseguir nutrir ele e ele entender qual é o seu negócio e tomar a decisão correta. E esse processo é um processo que não vai mudar. Acontecia antes? Acontecia antes. De maneira analógica, o vendedor ligava, encontrava o cara na padaria. Sim, isso só vai piorar, né? Que daqui a pouco tá sem você nem saber, tá invadindo sua mente. Total. E, inclusive, meu pai mesmo era totalmente
analógico total. Só que hoje, cara, às vezes ele me manda, eu vi um anúncio aqui, vê isso daí e tal. Aí eu fico até validando, né? Porque às vezes não é muito confiável. Mas meu sogro, tipo, a minha sogra reclama, agora vive no celular, não sei o quê. Porque é um negócio que foi, ele, na verdade, os nossos designers, engenheiros, né? Criaram esse negócio para reter mesmo, né? Porque o jogo é atenção, né? Então, quando ele retém a atenção, aí ele vai usar, né? Desse artifício. E muitas vezes a pessoa que rejeita isso é justamente que ele está com a mente do usuário, né? E até pensando um pouco nisso que você comentou, pensando nesse seu cliente que falou, meu público não tá, né? E aí pensando nessa evolução das gerações, talvez quem tenha, sei lá, 60, 70, talvez hoje não esteja. Quem tem 40, 50, tá na internet. Quem tem 20, 30, até 40, cara, tá muito na internet. Então, quem tá com, sei lá, hoje com 15, 20 e que vai daqui a pouco, né, daqui a 10 anos, tá com 20, 30 comprando um apartamento, tá muito conectado. Então, assim, se você quer seu negócio com longevidade também, né? Então, tem empresas que vão passando de uma geração para outra, ou gente que se estrutura para estar no mercado 10, 20 anos, precisa pensar também, será que não está na hora de eu começar a entender um pouquinho disso, usar um pouquinho de tecnologia, usar um pouquinho de dados, para lá na frente também eu estar mais preparado para essa transformação, ainda que ela não tenha me alcançado agora, estou conseguindo manter meu faturamento, tá tudo certinho, vou dormir em berço esplêndido? Não, cara. Tem que estar ligado lá na frente em como esse processo vai se desenrolar, né? Se o cara não deixar a empresa dele obsoleta, alguém vai deixar, né? Exato. E é o que a gente costuma dizer. A empresa ela tem 3 futuros, né? Ou ela vai ser vendida, é o caso de muitas startups que... Nubank é um caso, várias outras empresas que foram vendidas porque valorizaram. Tem empresas que vão ser fechadas, outras que vão falir, ou alguém vai assumir, né? E na marcenaria eu comento muito disso, porque o cara, às vezes os filhos não querem assumir. Faz porque parte. A marcenaria também, ela expulsou muita gente. E não é só isso. O cara hoje não acha mão de obra. Então, assim, aí o cara não tem intimidade com a tecnologia. E aí, como é que o cara faz? Ele olha... Já tive clientes que comprou... O vendedor chegou lá, vendeu o kit todo para ele. Seccionadora automática, centro de furação, centro de usinagem, não sei o que, tá. O cara olhou e falou, agora eu tenho tudo que eu preciso. Mas eu não tenho as mãos de obras, não tenho todo Quem o vai resto. operar? Aí o cara teve que voltar atrás, perdeu dinheiro, enfim. Mas aí entra sempre nessa questão. Porque a mentalidade dele não tá íntima, né? Justamente, ele não está pensando que vai existir 2 tipos de empresa, né? Aquelas que estão na internet e aquelas que vão deixar de existir. Né? Se o cara não se adiantar, ele vai deixar de existir. E também não precisa ser ele, né? A gente comentou, inclusive, nesse episódio aí que a gente estava falando de inovação, as formas que tem, né? E eu acho que você poderia até complementar. Né? A forma que tem de, às vezes, o cara levar uma pessoa, né, para dentro da empresa dele que tem essa mentalidade. Às vezes o cara vai para fora, vai buscar, vai fazer network com... inclusive eventos, né, que tragam isso. Como é que você acha aí que o cara pode destravar nessa questão de inovar? Cara, eu acho que sempre... Bom, primeiro tem um ecossistema de inovação muito forte em muitas áreas. Então, acho que tem aceleradoras, incubadoras, universidades, os próprios alunos dos cursos, né? No curso de design, por exemplo, os alunos hoje saem tendo passado por 2 componentes de empreendedorismo. Então, eles sabem entendendo de negócio e de inovação, sabendo fazer pitch, montar plano de negócio, que são coisas que há 10 anos atrás não tinham, assim. Então, acho que a própria universidade se transformou para conseguir se adequar a esse cenário atual. As aceleradoras, as incubadoras, elas abrem periodicamente espaços para você candidatar uma ideia, para você se plugar. O Sebrae faz um trabalho também assim gigante e ele mergulhou de cabeça há 5 ou 10 anos atrás nesse ambiente de startups e está fazendo um volume grande de ações. Então, oportunidades para conexão tem.
Eu acho que um caminho para quem está começando, é pequeno, é capturar alguém que também está com uma mentalidade nova. Então, alguém que está ainda na faculdade, ou recém-formado, e que tem... consultor. Ou um consultor, que tem uma linha, que tem acho que uma proximidade para essa área de inovação e que está disposto a romper barreiras de cultura interna. Porque o que dificulta implantar inovação dentro das empresas é que todo mundo quer seguir fazendo aquilo que já estava fazendo, que é a zona de conforto. E inovar é um lugar desconfortável. E quando muda, não é resistência de todo lado, o cara que não quer... E não é sem razão. A gente tem que dizer, dói. Não é, inovar é tentar e errar, é não dar certo. Se você não planejar direito, você vai perder dinheiro. Então, é um lugar, de fato, desconfortável e de risco. E, às vezes, precisa ter essa perda, né? Controlada, sim, mas ela precisa existir, porque senão você fica sempre nos bastidores olhando, né? Olhando os outros fazerem e não entra. Né? Não tem como você estar à frente dos seus concorrentes se você não estiver investindo nisso. E aí investir nisso é também um risco. Então, você pode não ter risco e estar atrás. Pô, um comprou a máquina, 2 compraram a máquina, 3 compraram a máquina, agora eu vou comprar. Agora você vai comprar, mas esses caras já pegaram uma parte do mercado, né? Então, como é que eu salto à frente e me antecipo? Os caras, sei lá, colocaram um chatbot ou estão usando dados na prospecção. Como é que eu me antecipo nesse tipo de coisa? Preciso avançar e aí eu corro um pouco mais de risco, mas com a vantagem de que se eu conseguir encontrar um caminho para isso, eu estou colocando eles para trás. Eu estou colocando barreiras nos meus competidores. Essa é a disputa, vamos falar assim, da inovação. É sair à frente e conquistar espaços, criar barreiras em mercados que seria mais difícil de fazer de uma outra maneira. Verdade. E quando você fala de inovação, né? A gente até entende, né? Mas tem ciclos de maturidade em cada mercado, né? Tem mercado que, assim, quando a gente fala de fintech, banco... tudo que já está nessa plataforma, o negócio é muito mais avançado, né? Mas às vezes faltam, né, em mercados que tem ainda essa... Tá devagar, igual a marcenaria eu vejo ela assim, né? A marcenaria, indústria. Às vezes você vê um cara muito bem de tecnologia, só que os processos dele é ruim. Né? O cara tem máquina, mas tudo aquilo ali tá só queimando um pouquinho de dinheiro porque o processo do cara não é bom. Mas existe uma base, né? Quando o cara faz pelo menos o básico bem feito, né? E aí eu trouxe o Lincoln, você conhece o Lincoln Serradini, né? Que é uma referência pra gente, como eu falei, ele é uma lenda viva, né? E o brand entra nisso, né? A questão da marca, é o que você falou. Pô, para você se posicionar igual, eu não vejo forma mais fácil e quando eu olho assim nesse mercado, não tem ninguém que faça isso. Se a gente pegar a mais significante do mercado para as demais, eu não vejo ninguém que faça isso, que é o cara usar a internet para fortalecer a marca. Que às vezes é isso. Às vezes, pô, você olha, você fala assim, eu preciso fazer um anúncio para vender. Cara, mas você já pensou que você pode fazer um anúncio para o cara te conhecer, para o cara conhecer os seus diferenciais, para o cara entender que seu produto é melhor, para o cara entender quem é a sua empresa, que talvez ele nem está procurando, né? Mas quando ele precisar, a primeira empresa que ele vai lembrar é a sua. Então, tem várias vertentes que o cara pode trabalhar, né? E você, com essa experiência do design, acho que você poderia trazer para a gente o que seria o básico aí que o cara precisa cuidar. Tem essa questão da, enfim, marca, produto. Eu tenho a minha opinião, mas eu queria saber a sua. Legal. Eu acho que tem bastante coisa para fazer, assim, e aí cada empresa tem que entender aonde que o sapato aperta, e é uma jornada, não é uma solução única, e que você tem que ir ajustando à medida que o seu negócio também vai permitindo, né? Que você vai tendo fôlego e necessidade para ir avançando. Então, marca, por exemplo, não é uma coisa super importante, mas não é uma coisa estática. É uma coisa dinâmica. Você faz a marca e vai ressignificando ela ao longo da jornada. Você vai continuar refazendo marca à medida que o seu negócio vai evoluindo para ela ser representativa de quem ele é. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para pensar. Marca um pilar muito forte. Experiência do usuário hoje é um pilar muito forte. Então,
Então, a gente acabou de falar, é tão difícil trazer o cliente. Você traz o cliente para ele ter manter é mais difícil ainda. Para ele ter uma experiência ruim e sair falando, tem um estudo que comenta que para cada cliente que chega e que tem uma boa experiência, ele repete, né, ele te reproduz para mais uma outra pessoa. Se ele tiver uma má experiência, ele conta para 9 outras pessoas. Então, assim, a chance de você ser propagado como uma experiência ruim é muito maior e esse é um problema muito grande. Né? Então, conseguir ajustar essa jornada de experiência é super importante e ela precisa ir evoluindo à medida que o seu negócio evolui. Então, vou pegar um gancho nisso para comentar. Você estava falando muito de máquina e equipamento, né? Comprar máquina e equipamento sem ajustar na mesma medida público e mercado-alvo é um tiro no pé. Porque você comprou uma máquina para fazer um tipo de produto que você não tem certeza ou que você não estudou bem, se aquele mercado, aquele público, você tem acesso, se você não conhece as ferramentas para tocar esse cara, tem alguma coisa, ou tem uma chance grande disso daí dar errado. Então, essas coisas estão todas articuladas. E aí, voltando para esses pilares, né? Então, além da experiência, a lei de branding, a comunicação, que eu acho que é um desdobramento dessas ações. Então, sua marca fala e a maneira, o tom de voz que você fala com seus clientes, com seus fornecedores, com o seu ecossistema também é muito importante. E aí, um outro pilar que eu acho que fecharia um pouco essa janela, ou talvez 2. Um que é produto. Então, garantir que as suas escolhas de tendência, de equipamentos, estejam adequadas ao público, ao negócio, ao mercado. E tem uma coisa, acho que mais contemporânea, que talvez comece a pegar as gerações que estão entrando agora, que são atributos sustentáveis. Então, cada vez mais a gente vê essa agenda de sustentabilidade chegar mais perto da cadeia como um todo. Então, vou pegar um gancho aqui. Talvez para o cliente pessoa física isso não conte tanto, mas para o cliente pessoa jurídica hoje, até o impacto ambiental dos escritórios é medido para entender se o ESG está de acordo, se o valor na bolsa está de acordo e se o cara consegue recuperar essa redução que ele está colocando. Então, essas são questões que cada vez vão descendo mais na cadeia até chegar em quem está executando pequenas ações. Então, branding, a comunicação, produto, experiência e sustentabilidade. Eu sempre, até por ser designer de produto, meu negócio é produto, né? Aí você falou 2 coisas que pega demais. A máquina. Cara, tem um negócio que acontece que eu acho louco. Que eu falo sempre porque vai acontecer a feira agora e o pessoal vai sedento, cara. Eu nunca vi uma turma para gostar de máquina igual marceneiro. Aí o cara vai, inclusive eu vou trazer um cara de máquina aqui pra gente bater um papo. Nada contra a máquina, vocês precisam entender. Aí o cara vai lá, o cara pega a máquina mais top. Por exemplo, de usinagem. Aí o cara pega lá um Nest, não sei o que, tá. Só que assim, o Nest ele faz o corte, a furação, você deve conhecer, né? Sim. E tudo junto. Beleza. Só que assim... Aí o cara não faz furo de topo. Só que o cara estava acostumado a fazer minifix e cavilha. Aí o cara quer continuar fazendo minifix e cavilha. Mas, cara, a máquina não foi pensada para isso. Sim. Aí o cara, não, então eu vou ter que comprar uma outra máquina para fazer o furo. Falei, cara, mas não é mais fácil mudar a mentalidade? Ou talvez você tivesse tomado outra decisão de máquina. Tivesse articulado tudo isso antes, né? Ter feito um projeto disso antes. E aí você fala, pô, mas o cara não pensou nada disso, né? Sim. E aí você é obrigado a trazer a má notícia para ele. E outra coisa é produto, por quê? É um mercado que ele está diretamente influenciado pelo arquiteto. E o arquiteto não é o cara de produção. Então, o cara vai lá em Milão, vê uma tendência, fala, ótimo, vou trazer isso a milhão. O pessoal traz, quer inovar, não sei o quê. Quando chega para a indústria, e eu acho que o erro não está no cara atender o arquiteto, mas sim ele depender só do arquiteto, que aí entra um pouco no que a gente estava falando de dados, né? O cara não cria uma demanda própria. Então, o que ele precisa? Do arquiteto. O arquiteto chega lá com umas doideiras e o cara fala, não, beleza, vamos fazer. Isso quebra todo, porque ele não tem produto. Mas aí o questionamento que eu faço sempre para ele é, cara, mas espera aí. Quando o cara vai lá na Florence, uma empresa que
tá consolidada e vai fazer o projeto dele, ele não muda o projeto? Por que com você isso não acontece? Não, e nessas empresas que estão mais consolidadas, é desse jeito aqui, com esse prazo e nesse custo, ou então não vai ser. E de fato esse prazo, esse custo acontece, né? Sim. Diferente muitas vezes do cara, porque eu lembro que um professor meu da pós, ele contou uma história, né? Que tinha o seu... chamar de Zezinho. Zezinho arrumava aparelho de rádio, não sei o quê, tá. Um dia ele apareceu na padaria de chinela, mas... Nossa, mas o que aconteceu? Não, fechei minha empresa, quebrei, não sei o quê. Nossa, mas você era um ótimo eletricista, tudo que entregava você fazia novo. Eu falei, não, é que eu não sabia arrumar. Então, quando eu não conseguia, eu comprava outro e entregava pra pessoa, pra não falar. É mais ou menos isso que acontece. Só tomando prejuízo. Porque, às vezes o cara tá lá, trabalhando com um arquiteto renomado, dá merda lá, o cara não tem como ele voltar atrás. É um negócio que... Uhum. E a gente tava até falando antes aqui. As cifras são muito grandes, né? Então... Um tombinho desse daí... Às vezes o cara não se levanta mais. Ou às vezes ele até tenta continuar, mas traz uma grande dificuldade. Ô Ivo, mas a gente já avançou bastante aqui e eu costumo fazer sempre uma pergunta, né? A gente é do 0 ao 4.0 e você não contou aí qual que foi o seu 0. Cara, como é que você começou aí? Aí a sua imaginação é o limite. Cara, eu comecei... Bom, meu primeiro empreendimento, assim, foi um acampamento com 17 anos, assim. Eu era um moleque, tinha um sócio mais velho e eu tive um acampamento para crianças, assim. Eu era uma criança, mas tinha um acampamento infantil. Depois fui trabalhar numa marcenaria, então fui cuidar da produção lá. E aí depois acabei enveredando aí pelo caminho do design, e aí tive uma série de outros empreendimentos para chegar até onde eu tô. E aí acho que agora eu não sei onde é o meu 4.0 ainda não. Ainda vou queimar lenha ainda. Ainda vai, né? Ainda vou. Eu lembro, eu conversando com o Lincoln, né? Lincoln, se não me engano, ele falou lá no podcast, tá com 75 anos. E ele falando pra mim, cara, tô com um monte de projeto, inclusive eu pretendo escrever um livro com ele. E assim, um monte de projeto ainda, cara, com 75 anos. Aí ele falou uma coisa até que é interessante, né? Muita gente, quando nesse advento aí, tá lutando, né? Para ter uma audiência, para crescer. E ele falou, cara, não, eu preferi ficar no low profile, não me divulgar na internet, porque eu sou muito conhecido. Então, assim, eu queria mesmo mudar, né? Diminuir a quantidade. E aí eu tive que ficar fora. Porque senão, se eu me divulgasse aí, o pessoal ia me procurar e aí ia, né? Então, realmente, a gente tem muita lenha para queimar, muita ideia, né? Fica gerando ideia o tempo todo. Aí não tem como, né? Eu já tive uma organização social, estou na segunda startup, ainda tenho... Está bastante envolvido ainda no terceiro setor? Menos agora. Menos. Já tive mais. Fiz acho que 13 ou 14 anos de terceiro setor. E tem uns 10 que eu estou nessa área de... Eu considerava o terceiro setor mais inovação de impacto social. E agora estou mais na inovação, assim, essa mais dura, né? Hard-coded, assim. E aí estou na segunda jornada. Mas eu gosto muito de transitar entre os dois. Inclusive, tenho dito que está quase chegando na hora de fechar um ciclo de inovação, essa mais dura, e voltar para pegar esses aprendizados e trazer para a área de inovação social. É a área do coração, assim, é o que eu gosto mesmo de fazer, e tem muita sinergia com o meu trabalho na universidade, em extensão, né? As duas coisas têm muita sinergia, mas essa coisa do propósito é muito forte, assim, de você conseguir transformar, ajudar mais gente, né? Mudar a realidade social, acho que isso daí é bem, bem bacana mesmo. Sim. E como é que você faz assim? É o que você falou, né? Você tem uma proposta de um propósito, né? E muitas vezes quando está ligado a algum propósito bem forte, assim, de comunidade, você precisa realmente ter uma base, né? Até precisa prosperar para ajudar, né? E o que você indica, assim, para uma pessoa que quer fazer algo nesse sentido, quer desenvolver algo para ajudar outras pessoas? Qual que é o passo a passo ali que ele tem que
Cara, ir traçando? Assim, bom, primeiro se não tá, estar perto de quem precisa. Assim. Então, tem muita organização social, tem muita articulação de liderança comunitária, assim, tem muita comunidade. Então, se você puder estar perto, demanda não vai faltar. Assim, tem muita gente que precisa. Então, sei lá, 15, 20 minutos de onde você estiver, certamente vai ter. Infelizmente, a gente tem esse país desigual. A 20 minutos de onde você estiver, vai ter alguém precisando de ajuda ou de apoio e você tem a chance de aplicar. E aí eu acho que é um movimento que às vezes começa com uma doação de tempo, mas que hoje tem muito negócio nascendo com esse propósito de transformação. E negócio que gera retorno mesmo. Exatamente. Né? Não, retorno social é uma demanda hoje. Tem programas de aceleração focados nisso, em nichos específicos. Então, acho que tem, inclusive, uma economia social que é muito clara, assim, que tem avançado bastante. Então, eu recomendaria, primeiro, estar perto, entender quais são as necessidades, entender qual é a sua disponibilidade também, avançar nessa ação, entender se o que você quer apoiar, participar de uma organização ou desenvolver um negócio a partir de uma oportunidade, e aí usar aquilo que você tem de melhor. Então, se é bom em finanças, cara, vai ajudar com finanças. Eu acho que tem essa coisa do trabalho voluntário, que é muito bacana e muito importante. Quando eu atuo no terceiro setor, eu falo muito isso. É legal ver, sei lá, economista de banco pintando parede. Mas é mais legal ver economista de banco ajudando no planejamento financeiro de organização social. Exato. Porque essa organização social nunca ia conseguir contratar aquele cara com 2 MBAs que fez faculdade fora e que é o cara que o banco contratou. Uhum. Então, acho que o mais rico desse processo de voluntariado, de aplicação do conhecimento, é usar o que você tem de melhor. Se é designer, cara, vai usar o design. Se é arquiteto, vai usar a arquitetura e assim por diante. Então, o que eu daria de conselho é aplicar aquilo que você mais gosta. Eu acho que uma coisa que facilita hoje muita coisa é a internet, né? Eu acho que o ensino, né? Acho que o Pablo Marçal fala muito, né? A boca fechada mata, né? Então, assim, se o cara não tá ali, às vezes você tem algo para compartilhar e não compartilha, né? Porque acha que vão te julgar, mas às vezes uma pessoa que você ajuda faz a diferença, né? Uhum. E também o próprio empreender, né? O cara que tem aí uma empresa que está gerando recurso, que está ajudando algumas famílias, de alguma maneira ele está ajudando ele tem uma responsabilidade a ali sociedade, também, né? Sim. E também está aberto, né? Às vezes o cara, para ter uma oportunidade, porque nem sempre o cara vai vir pronto, né? Sim. Vai vir ali, o cara chegou, mas não tem faculdade, não tem isso, não tem aquilo, então não descarta, né? E aí entra um pouco desse papel social, mas acho que o principal é o que você falou, tá no propósito, né? Porque se o cara tá ali entendendo que a pegada dele é só ganhar dinheiro, aí, cara, esquece, né? O cara vai passar os outros para trás para ganhar dinheiro, vai fazer escolhas ruins para ganhar dinheiro, vai fazer um monte de coisa, né? Haja vista o cenário político que a gente vive, né? Então, se o dinheiro for a pauta do negócio, não vai funcionar, né? Agora, se tiver realmente um propósito, eu acho que o tema aí vai acabar ficando o propósito, né? Legal. Mas falamos bastante de tecnologia, acho que foi bacana eu também. acho que legal. Bacana mesmo. Ivo, a gente está encerrando aqui. Foi um prazer recebê-lo, conversar com você novamente. E eu queria que você deixasse aí umas considerações finais, os seus contatos, para a gente poder encerrar e você deixar uma mensagem aí para esse público. Legal. Acho que quem quiser pode me procurar no LinkedIn, eu sou o Ivo Pons. Foi muito bacana estar aqui, acho que fica como mensagem final essa aproximação que todo mundo precisa ter da tecnologia. Acho que sem receio, tentando entender aquilo que é mais adequado para você, no tempo que você tem. Mas certamente isso não vai estar à margem do que você faz, do negócio que você tem ou de quem você é. Precisamos nos aproximarmos entendendo como mediar esse processo. Então, não é para ser alheio, não é para fugir, é para entender e dar passos nessa direção.
para não ficar de fora. Então, se você não conseguir transformar sua realidade com isso, talvez você seja transformado e aí não seja da maneira com que você tinha imaginado. Então, não foge, vai para frente, vai dar certo. E é esse o papo de hoje. Então, eu agradeço você aí pela audiência. Não se esqueça de inscrever aqui no canal também, deixar o seu likezinho aí e o seu comentário do que te marcou mais nessa conversa aí.